Eles oravam e falavam com Deus sobre isso. E Deus testificou muito no meu coração qual que tem sido a prioridade das nossas vidas. E a prioridade maior para nós é a presença dele. Não tem nada maior do que a presença dele para nossas vidas. Quando você começa a colocar, eu até fui confrontado pela presença de Deus, pela voz de Deus, em colocar a vida de um homem chamado Judas. Um homem que andou com Jesus lado a lado, viu sinais, milagres, viu Jesus expulsar demônios, viu Jesus operar milagres, pregar para multidões, ver o alimento se multiplicar. E um homem que no final da vida, infelizmente, teve atitudes erradas, porque realmente não tinha a presença de Deus dentro da sua vida. Não era isso que ardia dentro da vida dele. E eu quero sempre, como eu gosto de fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta e que você não precisa responder, mas que você venha ter ela confrontando o seu coração, a sua mente. Mas a pergunta que eu quero falar é uma pergunta pesada. Talvez o pastor vai me dar uma olhada no canto e tal, mas eu quero deixar essa pergunta. A pergunta que eu quero fazer: o que você está fazendo aqui? Ou por que você veio hoje no culto de domingo? O que você vem fazer na igreja? O que você vem para tirar um dia da sua semana, talvez 1, 2 dias, para vir na casa de Deus, para ouvir uma palavra, para sair daqui e feliz, receber uma palavra de Deus, foi bênção e tal. É somente isso? Quando a gente teve um tempo, até teve algumas pessoas que estão aqui, que estavam passando tempo de discipulado que a gente estava tendo aqui na igreja, que a gente vai retornar com isso. E eu fiz a mesma pergunta. É interessante que eu já fiz essa pergunta para mais de umas pessoas. A resposta, a maioria das vezes, é a mesma. Não sei. Meus pais ensinaram a cultura da família, meus pais, criaram em descendência, cultuar no domingo, ir com a família na igreja, e somente isso. Eu entendo que é importantíssimo nós, como pais, como avós, ensinar os filhos o caminho que devem andar, ensinar que ir a um culto tem benefícios, é bom para muita coisa, mas não é só isso. Tem pessoas que estão cultuando a respeito de buscar aquilo que Deus pode oferecer. Eu, por exemplo, já tive um exemplo de cultuar cultos muito bons, palavras bonitas, pregações boas, e saía satisfeito. Nossa, que palavra abençoada foi. E talvez aqui quantos já tiveram a mesma experiência? Que palavra foi hoje? Que culto abençoado. Nossa, o louvor estava muito bom. E eu ia para casa, ia assistir alguma coisa, de repente pegar no sono, dormir. Segunda-feira, um dia normal. Terça, um dia normal. Quarta, um dia normal. Quinta, um dia normal. Sexta, sábado. Domingo na igreja de novo. Buscando mais uma recargazinha de energia. Estava no fim da energia, eu vou lá, deposito, vou carregar mais um pouco. Mas isso não é o suficiente para nossas vidas. Não coube mais a mim buscar, porque o que Deus já me entregava no culto de domingo era o suficiente para mim. E às vezes a gente tem pensado da mesma forma. Um culto de domingo, a palavra que foi colocada é o suficiente para minha vida. Jamais, meu irmão. Jamais. Busque você mesmo no seu secreto. Busque a vontade de Deus. Dando sequência no mesmo capítulo, não precisa abrir comigo, mas se você já estiver aberto para acompanhar, no 33, logo nos versos a seguir, vai estar no versículo 15, falando o seguinte, como a gente já leu antes, e até vou repetir o que a gente acabou de ler. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó e os seus descendentes. Eu mandei um anjo guiar você, expulsarei os cananeus e todos os deuses ali. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso. E eu poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Interessante. Eu já tive esse ponto de vista, talvez você já teve, da gente criticar muito o povo de Israel. A gente pegar ali e ver todo o caminho, todo o que o líder Moisés se estressou com esse povo. O povo que reclamava muito, que murmurava muito. Mas aqui, especificamente nesse capítulo, eu vejo que eles estão ganhando em muita igreja. Muita igreja. Espero que não seja a nossa. Mas aqui fala que Deus prometeu muita coisa para eles. Prometeu que ia estar com eles um anjo à frente com eles. Aqui, quantos querem a experiência de um anjo? Dessa experiência de um anjo batalhando, vencendo os inimigos por eles, eles indo no caminho e Deus enviando e mandando eles para uma terra boa e rica. Quem não quer? Não é errado não querer, mas quem já está satisfeito com isso é o suficiente. Meu Deus, Deus está prometendo tudo isso aqui, por que eu vou reclamar? Porém, Deus termina falando: eu não irei com vocês.
E a história conta que quando Moisés deu essa mensagem ao povo, eles começaram a chorar. Eles sentiam choro. É como, né, a gente até, se você for ler, é interessante que parece uma história que começa bonita e termina no final triste. E o povo realmente, eles esqueceram tudo o que era de antes, tudo que Deus tinha prometido. Eles terminaram ouvindo, falando que Deus não iria com eles, ali acabou, não interessa mais nada. Mas logo a seguir, no verso 15, fala Moisés com Deus. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Um grande líder de Deus, um grande homem que é um exemplo, e um homem que tinha uma amizade, uma ousadia de falar isso com Deus. E a gente às vezes se apega tentando colocar que a gente não tem a mesma ousadia. A gente tem muito medo. A gente sente, não quer ser sincero, sendo que Deus conhece nosso coração, mas muitas vezes não queremos abrir o nosso coração para Deus. Talvez Deus sabe, conhece teu coração, mas não conhece pela tua boca. Não conhece os teus sentimentos, que você mesmo se rasga para Ele. Ali Moisés se rasgou para Deus. Falou: se o Senhor não for, nem nos tire daqui. Deixa nós ficar no mesmo lugar, morremos aqui. Por que vale a gente não ter a presença de Deus? Esse era um homem de Deus que buscava em ousadia ter a presença de Deus. Em Salmo 103, versículo 7, fala o seguinte: ele revelou os planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse seus feitos poderosos. Forte essa palavra. Mas aí vai muito da nossa missão, da nossa prioridade. Se só os feitos poderosos podem nos ser suficiente, ou se podemos ser igual a Moisés, ter a revelação dos planos de Deus. Eu até estava comentando com meu pai quando estava expressando essa palavra, e é algo que é interessante fazer uma pergunta para vocês, mas você começa a ver que os teus planos você não revela a um qualquer. Você não revela os teus planos de uma pessoa que você conheceu um dia, ou uma pessoa que você viu na rua, conversou, e aí, beleza, tal. Pô, eu estou planejando isso. Você não revela planos para uma pessoa que você não conhece. Você não revela planos com uma amizade que você vê a cada 10 anos, que você vê no culto de domingo, que você só vê quando você senta aqui, escuta uma palavra e daí quer saber os planos da pessoa. Não se revela planos dessa forma. Você revela planos quando você conhece o coração. Você revela planos, Deus quer revelar os planos quando você deposita a tua fé. Quando você busca com um coração sincero, uma busca incansável pela vontade de Deus, pela presença de Deus. Aqui está muito explícito que a gente vê um povo que às vezes muitas pessoas hoje, talvez, vão se confrontar, que estão em busca de feitos poderosos. E eu estava sendo assim. Eu não estou falando aqui sendo rude em falar, nossa, alguém está falando de mim, talvez, mas eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu orei falando e pedindo para Deus feitos poderosos, Deus. Mostra os teus feitos, faz acontecer. Mas Deus quer revelar, como você sabe, os meus planos. E quando a gente começa a ver que os planos de Deus, muitas das vezes não são tão fáceis. A gente passou agora uma semana difícil em igreja. A gente sabe que foi um momento difícil que a igreja orou. E com toda a força, isso é muito importante. A nossa fé, ela precisa ser em todo o tempo. Mas a gente tem que sempre saber que a vontade de Deus perfeita, boa e agradável. E quando a gente começa a ver que os planos de Deus, eles não parecem que não são parecidos com nós. Eu planejei tanta coisa para mim e parece que não é a mesma coisa. Mas Deus sabe o melhor para os seus filhos. Deus, ele sabe, colocou Moisés para ser um líder conforme a sua vontade. Um líder que fazia as coisas, ele fazia conforme Deus queria. Moisés, levantando um tabernáculo para Deus, ele seguiu todas as medidas, tudo o que precisava, toda a madeira, tudo que Deus colocou para ser da mesma forma, e assim ele fez. É um homem que conhecia os planos do nosso Deus. E é isso que devemos buscar. Trazendo no mesmo livro de Êxodo, fala o seguinte, Êxodo 19, 16 ao 20. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte. Ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu. No barulho do trovão, o Senhor desceu no alto monte Sinai e chamou Moisés para que se fosse até lá. E Moisés subiu. Caraca.
você olhar isso aqui, tem as versões ali que você começa a ver. E você imagina a cena. Você está ali, vê um monte, tudo que está acontecendo aqui, tudo que está se revelando, a presença poderosa, a força de Deus, não é nada comparado a tudo aquilo que a gente pode ver aqui na terra. E ali fala que o povo tremia de medo. Não era pouco medo. E faz parte. Muitas das vezes isso também confronta nossas vidas. O medo pela presença de Deus. O medo de tudo que dali está acontecendo. E para um povo ter medo, um povo que estava lutando, um povo que estava guerreando, um povo que estava vencendo, que estava vendo muitas coisas, para ter medo, precisava ser algo muito poderoso. Só que é interessante que só bastou uma voz de Deus chamar Moisés, e Moisés subiu. Ele não temeu, ele não pensou, Deus tem como parar, diminuir um pouco a fumaça, diminuir um pouco o fogo, que daí eu volto com medo. Não, ele só foi. Isso é um homem que conhece a voz de Deus. É um homem que conhece a voz e conhece a intimidade para saber que Deus está com ele. Se Deus falou, talvez em um momento difícil, falou para mim andar num caminho que é perigoso, que dá medo, mas Deus falou, ele vai. É isso que acontece quando você conhece a voz de Deus, conhece os planos de Deus para a nossa vida. A gente conversando durante essa semana e a semana passada, com tudo que tem acontecido, a gente tem falado muito sobre avivamento. E aqui que a gente tem um simples exemplo, um simples significado de avivamento, nada mais é do que a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus ela desce no ambiente, ela coloca as suas mãos, coloca seu pé sobre um lugar, tudo aquilo muda. Pode mudar todas as coisas. E isso é avivamento. Nós temos orado muito por isso. A gente vê sinais, histórias, grandes avivamentos que aconteceram dentro da Bíblia, na história fora da Bíblia, até chegar aos dias de hoje, a gente vê vários momentos que passaram, homens de Deus à frente, lugares e ambientes que marcaram a história. Se a gente for estudar, a gente vai ouvir histórias muito fortes, muito grandes, de grandes avivamentos, e a gente fica, nossa, queria viver isso. Que sonho, que vontade de viver isso. A gente viu agora recentemente, não sei se quem acompanhou, houve um culto numa universidade, que eu não vou arriscar o nome em inglês para não ficar feio, mas uma universidade nos Estados Unidos, que eles começaram um culto normal, como era de rotina. Eles cultuavam, era uma universidade que tinha essa liberdade de ter um ambiente para isso, só que eles não sabiam que esse culto ia durar mais de uma semana. E é isso que acontece quando a presença de Deus derrama. Quando a presença de Deus, se ela descer aqui hoje, eu tenho que largar o microfone, eu tenho que dobrar meus joelhos, o peso da glória de Deus não me deixa nem ficar de pé, e é tudo que eu quero. Não precisava eu trazer a melhor palavra se o Senhor me estivesse aqui. Em Atos 2, um versículo, um capítulo que a gente leva com muito, tem música, a gente declara, a gente quer viver o que eles viveram ali, está falando sobre um grande avivamento. Deixa eu abrir aqui. Se alguém quiser acompanhar comigo, Atos 2, versículo 1 até o 7. Glória a Deus, aleluia. Amém? Atos 2, versículo 1 até o 7, fala o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos num mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia como um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados, e então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos de outras nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada. Até aqui. Se hoje aqui acontecesse um grande avivamento, se hoje aqui não seria... Eu tenho certeza, por ouvir todas as passagens, por ouvir as histórias dos avivamentos, ela não declara que é uma placa de igreja que houve um grande avivamento. Ela declara que uma nação, que pessoas, que um lugar, que uma região houve um grande avivamento. E algo acontecesse, muitas pessoas não iriam entender. Mas muitas pessoas, olhando por fora, eles iam ficar espantados com a glória de Deus. Iam ficar admirados e perplexos com o que está acontecendo.
Deixando aqui mais no final, a gente sabe aqui, se você até ali em casa, você vê a história de um homem chamado Pedro, pela primeira pregação. Só que, porém, essa pregação foi um pouco diferente. Ele estava cheio do Espírito Santo. O homem estava cheio do Espírito Santo. Ele saiu ali e pregou para muitas pessoas. A história conta na Bíblia que cerca de 3.000 pessoas foram salvas, 3.000 pessoas foram encontradas por Jesus, encontradas pelo Espírito Santo. Um homem que, quando cheio da presença de Deus, pode ter um alcance para onde passar. Se a gente for falar e pregar, quando a gente se coloca na presença de Deus, e a gente saindo do culto agora, vou sair pregar para todo lugar, eu vou batizar as pessoas, vou encher elas da presença de Deus. Algo que é bem lógico, irmãos, mas a gente acaba não pensando. E acaba agindo no automático, de sempre estar semanalmente na igreja, sempre semanalmente querendo fazer evangelismo. Mas, e nós? Temos nos enchido da presença de Deus? Por que foi a primeira pregação de Pedro? Porque antes ele não havia sido impactado pelo Espírito Santo. A partir do momento que aquele homem estava cheio do Espírito Santo, ele estava pronto para transbordar isso em outras vidas. Não tem como eu pegar um copo de água vazio e querer encher um copo se ele está vazio. É muito lógico isso. Como que eu vou encher a vida de outra pessoa se eu não tenho daquilo que eu estou vazio? A partir do momento que eu transbordo, eu não preciso nem de esforço. Só o fato de eu andar, essa glória de Deus vai transbordar a vida de outras pessoas. Só o fato de eu poder passar onde eu passar, pessoas vão ver um homem de Deus e vão se confrontar. O que esse homem está fazendo? O que esse homem tem? Como aqui fala, ficar espantado, o que está acontecendo aqui? Os caras estão bêbados, cerca de manhã eles estão bêbados. Não, Pedro fala que ninguém está bêbado aqui. Estavam cheios da presença de Deus. E ali foi apto para poder transbordar. A história conta que Pedro, um homem cheio da presença de Deus, por onde passava, a sombra dele curava os enfermos. Ele não precisava nem declarar a cura, apenas passar por certos lugares pela presença transbordável das vidas. É isso que deve ser a nossa busca, é a presença de Deus, mas não ao ponto de ser suficiente. Um culto de domingo está ótimo. Um louvor que eu vou ouvir ali está ótimo. Não. É a presença todos os dias. Eu buscando no meu quarto, eu buscando no secreto, eu jejuando, eu orando, eu aprendendo e depositando minha fé, eu lendo as Escrituras e sabendo e reconhecendo a vontade e os planos de Deus para a minha vida. A gente vê a história sobre os avivamentos e a gente percebe aqui em Atos 2 um grande e o primeiro avivamento da presença de Deus na vida de outras pessoas. Deus ele sempre escolheu lugares para revelar a sua presença, revelar a sua glória. Deus para Moisés primeiro se apresentou numa sarça que começou a queimar. E ali ele nos fala, cuidado com a forma que você chega. Cuidado. Aqui é terra santa, é um lugar para mim. Cuidado da maneira que você chega. É isso que devemos alcançar. Essa presença, mas não apenas com miticismo, não apenas com uma forma como o povo de Israel estava acostumado, com feitos poderosos. Não. Com uma forma de conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. No livro de Isaías, capítulo 66, livro de Isaías, capítulo 66, logo no versículo 1, primeiro capítulo. Primeiro versículo do último capítulo do livro de Isaías, se for mais fácil para você encontrar. Diz assim: o Senhor diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? E é bem interessante isso aqui, porque aqui fala que a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Porém, a mesma palavra que Deus fala que Deus não cansa, que Deus não tem cansaço, como nós. Não é assim que teve um dia pesado, um dia de trabalho, eu cheguei em casa morrendo cansado, vou colocar os pés aqui para descansar. Não, não precisa disso. Porém, a gente vê também mais um momento onde Deus fala sobre um descanso, sobre um momento que ele teve que descansar, um momento que ele precisou de seus descansos. A gente vê lá no primeiro livro da Bíblia, lá no primeiro capítulo, a construção de tudo. E ele falando que quando ele construiu todas as coisas no sétimo dia, ele descansou. E isso, de certa forma, eu comecei a pensar e analisar. Então eu também preciso de descanso algumas vezes, não está tão errado certo descanso nas nossas vidas. Mas, de certa forma, é algo que a gente começa a colocar. Mas eu tenho certeza que Deus não precisou descansar. Só que aqui o que ele tem falado é que quando ele cumpriu tudo que ele tinha feito, quando ele criou a criatura, o Criador criou a criatura e depositou o seu espírito com sopro sobre aquele homem, aí sim ele teve
como descansar. O descanso, ele fala na Bíblia como uma forma de própria intimidade que você tem. A gente vê Jesus, um homem que reconhecido, que por todos a gente sabe disso, um homem que teve 12 dos seus discípulos que aprenderam e andaram com ele cerca de 3 anos, aprendendo muita coisa, vendo muitas coisas acontecendo. Mas a Bíblia conta sobre um homem que não tem muito o que falar dele na Bíblia, muito o que ele fez, muito o que ele aprendeu com Jesus, não fala muito. Mas fala sobre um homem chamado Lázaro, que era um lugar onde Jesus ia descansar na casa de Lázaro. Jesus tinha como amigo Lázaro, aquele homem que ele confiava e ele ia descansar na casa de Lázaro. A casa onde você vai descansar, você realmente precisa conhecer a pessoa que você te convidou para descansar. Você precisa ter essa intimidade para descansar. E o descanso fala de intimidade. Você realmente ser você. Pensa você Lázaro, você acordar, você viu o café da manhã, Jesus senta ali contigo para conversar. Jesus chega ali contigo para... o dia de ontem foi assim, aconteceu outra coisa. Eu estou com planos hoje para isso, para essas coisas. Lázaro, vai acontecer isso. Que intimidade que Lázaro teve. E é isso que Deus tem falado. No 7º dia, Ele fez a criatura e teve um relacionamento que Ele sempre procurou. Deus criou a criatura para se relacionar. Ele nos criou para ter esse relacionamento, para nós venhamos conhecer a presença de Deus, para que nós venhamos buscar a presença de Deus. E é tão gostoso. Eu tenho certeza que aqui algumas pessoas já tiveram experiência. Aqui, se a gente abrir esse testemunho para as pessoas falar, a gente vai ficar impactado com certos testemunhos. A gente escuta de algumas pessoas testemunho, está aqui minha sogra, e a gente conversa bastante sobre alguns testemunhos da presença de Deus, e é muito gostoso. 5 minutos parece que é melhor do que qualquer coisa que comparado aqui que a gente pode ter. E realmente é. É só um vislumbre da glória de Deus, só um vislumbre do céu, só um vislumbre que é a nossa eternidade. E aqui fala sobre Adão e Eva, um homem que tinha, uma mulher que tinha o privilégio, a oportunidade de todos os dias o próprio Deus descer e se relacionar com a criatura, se relacionar com eles, ter esse privilégio, essa oportunidade todos os dias, saber que horário certo Deus iria descer, eles iam conversar, iam ter essa intimidade. E isso foi feito conforme a vontade de Deus, o próprio Deus fez para ser assim. E a gente vê o próprio homem, logo no Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda do homem, a queda com o pecado. E a gente vê pela primeira vez algo muito interessante. A história conta que Deus já tinha falado, não era para fazer, não é para comer o fruto. Assim que eles fizeram, eles continuam sendo a mesma coisa. Deus continuou fazendo a mesma coisa. Deus desceu à terra para se relacionar. Porém, aquele dia foi uma maneira diferente. A história conta que o homem e a mulher se esconderam, fugiram da presença de Deus. Eles mesmos se esconderam e fugiram da presença de Deus. Não foi Deus que, hoje eles pecaram, eu não vou descer para se relacionar. Deus continuou fazendo a mesma coisa. Mas o homem e a mulher tiveram a escolha de se esconder, de fugir da presença de Deus. E a história conta que Deus chega a perguntar: onde vocês estão? Você acha que Deus não sabia onde eles estão? Eu tenho certeza disso, irmão. Tenho certeza que Deus sabe como está a situação, aonde nós estamos. Mas o que Deus estava perguntando: aonde está o nosso relacionamento? Talvez agora seja uma pergunta para ti: como está o nosso relacionamento? Sinta Deus perguntar para ti. Como está a nossa vida, a nossa intimidade? Como está a nossa conversa, a tua vontade, a tua sede pela minha presença? Como está? Você preferiu se fugir da minha presença? Você só foge de algo que você não quer para a tua vida. Não tem sentido você fugir, alguém vindo aqui com uma maleta de dinheiro te entregar, você fugir dele. Não tem sentido. É a mesma coisa, não tem sentido você fugir da presença de Deus. Mas se você está fugindo da presença de Deus, queira saber que Deus está te procurando. Porque Ele pergunta: aonde está? A gente vê uma história que, pela lógica, ontem a gente estava compartilhando lá, e realmente é algo que eu penso, pela lógica, era o nosso lado, era nós que precisamos, com todas as forças, buscar a presença de Deus. Era nós que deveríamos, com todas as forças, tentar recuperar o que Adão e Eva fez lá atrás. Era nós que deveríamos correr atrás, fazer o que for. A gente vê um Deus que procura o homem, que procura fazer aliança, procura fazer a vontade para que o homem volte a se relacionar com ele. A gente vê isso em toda a história. Em Juízes 16, 20, 22, para mim, é uma das histórias, se não for a mais triste da Bíblia. Uma história muito triste. Eu mesmo gostava, quando era criança, existiam os desenhos
desenho evangélico, e eu gostava, um homem chamado Sansão, cara forte, daí eu pensava, legal, né? A gente assiste desenho que os caras são fortes, Hulk, essas coisas, e daí a gente sabia de um homem que era forte a ponto de matar 1000 homens e tal, ficava, caraca, que homem forte assim. E aí quando você for ver uma história como teve um fim triste para a vida de Sansão, e aqui fala algo que talvez você já viveu, algo que talvez você esteja vivendo. Eu, dando meu exemplo, algo que eu mesmo já vivi. Fala a história assim. Tem a história toda, mas eu me encurtei aqui, mas eu vou dar explicação. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram seus olhos, então levaram para casa e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Que triste esse versículo. Que triste. A história conta que Sansão não foi só isso. Sansão, um nazireu, um homem de Deus, ele deveria seguir uma nova regras, algo a mais para a vida dele. Ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia tocar em corpo defunto, ele não poderia fazer certas coisas, se relacionar com outras mulheres e outras tribos. E uma delas, ele não poderia cortar o cabelo. Estavam regras que Deus colocou como um nazireu de Deus, que ele deveria seguir antes do nascimento. E a gente vê um homem que ele revelou, só que ele estava ao lado de uma mulher que demonstrava com todas as forças que estava querendo arrancar a presença de Deus da vida dele, a força que ele tinha, e ele mesmo assim não enxergou. É assim que o diabo trabalha na vida das pessoas. Às vezes a gente não enxerga, mas ele vem colocando atratividade, ele vem colocando ofertas e demandas e coisas que você pensa, nossa, maravilhoso para mim, e você vai cada vez mais fugindo, brincando com a presença de Deus. Até o ponto que Sansão conta que ele já tinha por 3 vezes se levantado, ainda estava cheio de força, matava todo mundo. Pela 4ª vez ele se levantou e ele achou que Deus estava com ele. Olha que tristeza. Ele achou que a presença de Deus estava com ele, ele ia fazer mais uma vez, matar todos aqueles homens. Mas ele não sabia que a presença não estava mais. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis da vida de um homem é perder, é não ter o sentimento da presença de Deus. É não sentir, não saber que ela está contigo. Não tem dor maior. Você pode sentir, a gente sabe que tem coisas horríveis, doença, fome, tristeza, miséria, mas a presença de Deus você não tem mais. É como um peixe sair fora da água, ele não está mais no lugar, no habitat natural dele, ele vai morrer. Ele não tem como respirar. A planta, quando arranca da terra, ela não está mais no habitat, ela está em ligação com o Criador dela, ela vai morrer. É um ressentimento, você não está mais em contato com a presença de Deus, é uma dor indescritível, não tem como nem mensurar. E a gente vê um homem que ali conta no finalzinho desse versículo, fala, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. É interessante colocar essa história, que o seu cabelo começou a crescer de novo. A gente vê que quando ele cortava o cabelo dele, ele perdeu suas forças. Mas o versículo, ele deixa esse questionamento. O seu cabelo começou a crescer de novo. É algo que ainda Deus queria se relacionar, que Deus estava buscando novamente dessa relação com a vida de Sansão. E voltando à história que a gente estava desde o início ali sobre o povo do Egito, uma pergunta até em linha teológica, eu até perguntei para o pai, e é algo que traz um certo questionamento, às vezes até da gente tentar entender. Mas por que Deus tirou o povo do Egito? É uma pergunta que está escrita no livro de Êxodo 29, 45 a 46. Morarei no povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. A própria resposta está aqui. Deus fez tudo o que fez. Não foi fácil a saída do povo do Egito, a gente sabe disso. A gente sabe a história toda, que houve muita vontade de Deus, houve muito milagre, houve muito sinal, muita presença de poder de Deus para tirar aquele povo dali. E o principal motivo está aqui. Morarei no povo de Israel e eu serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Olha aqui, Deus mesmo falando, eu tirei o povo de lá para me relacionar, para viver entre eles. E quantas pessoas aqui já passaram, ou sabe de alguém que está vivendo no Egito?
está vivendo na terra inimiga. Um homem que já foi, talvez aqui, já pregou aqui, uma pessoa que já esteve aqui na igreja, que você conhece, familiar, que já viveu a presença de Deus, conhece, sabe aquele louvor que a gente canta, quem já viveu no Santos e Santos, já conheceu o Santos e Santos, já conheceu a presença de Deus, mas hoje está vivendo no território inimigo. Hoje, por própria escolha, ou talvez até consequência de escolhas, tem vivido uma terra que não foi dele. E Deus mostra que cada vez ele está buscando arrancar pessoas, arrancar o seu povo do Egito para viver na presença dele. É isso que devemos nos apegar, viver na presença dele, não recorrer às cebolas do Egito, não recorrer àquilo que nós já vivemos, aquelas ofertas de prazeres momentâneos que o mundo insiste em nos mostrar, insiste em querer nos comprar. É isso que nós devemos buscar, que Deus tem o melhor para nós. A gente sabe que, até eu comentei agora há pouco, sobre Moisés levantando o tabernáculo para a glória de Deus, para a presença de Deus descer e se relacionar. A Bíblia conta que aquele tabernáculo que Moisés fez, Deus mesmo mostrou para ele tudo o que ele deveria fazer, a forma que deveria ser feito. E a história conta que Deus descia naquele lugar com uma nuvem que ficava durante o dia e um fogo que ficava durante a noite em cima daquele tabernáculo. Ele sabia que a presença de Deus estava naquele lugar. E está escrito no livro de Atos, capítulo 7, 44, 49, até o 49, fala assim: no deserto os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado a Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Repetiu o mesmo trecho que a gente leu lá em Isaías. Aqui em Atos, discípulo Lucas, mais uma vez relata o mesmo trecho, a mesma passagem que a gente acabou de ler, mas aqui ele ressalta que Deus não habita somente em lugares construídos por mãos humanas. Se a gente viu, como a gente acabou de falar, sobre aquele avivamento naquela universidade, se todas aquelas pessoas saíssem daquela sala, a presença de Deus não ficava mais lá. A presença de Deus ela vem para nos alcançar, para nos relacionar, para buscar o homem. Mas a igreja ela vem para unir, para ter um ambiente certo, para a presença de Deus fluir. É onde nós devemos buscar, nos encontrar em irmãos, buscarem em fé, buscarem na presença de Deus com todas as forças. Ali sim Ele pode derramar a sua presença. Quando Deus teve o primeiro relacionamento, quando Deus respirou, soprou o ar sobre as narinas de Adão, antes mesmo Ele criou o Éden. O Éden, para quem não sabe, foi o primeiro tabernáculo instituído pelo próprio Deus aqui. O que é o tabernáculo? É o lugar onde tem relacionamento. Deus criou o Éden para se relacionar com o homem e com a mulher. Ali Ele soprou o ar e a partir dali Ele fez com que houvesse habitação. Então primeiro Deus usa o próprio ambiente, onde foi o Éden, para se relacionar com a própria criatura. Que hoje talvez seja para ti a igreja, seja para ti o seu quarto, a sua casa, em todo lugar. Use como ambiente certo para manifestar a glória de Deus na sua vida. Busque com todas as forças, com todo o coração. Trazendo uma trajetória para passar o tempo aqui. Está passando rápido. Trazendo um breve resumo. Houve mais alguns avivamentos, a gente sabe sobre a história, mas trazendo um breve resumo sobre alguns avivamentos que existiram na história. É um assunto que me interessa muito, que eu procuro saber, que eu estudar. E a história conta, como a gente acabou de ler, Atos 2, um grande avivamento, onde Pedro saiu dali cheio da presença de Deus. Já pregou para pessoas e pessoas foram alcançadas pela glória de Deus. E a gente sabe a história que, passando dali por muito tempo, existe uma cidade, um povo chamado Morávios, que eu até compartilhei lá em casa. Eu estava estudando isso aqui, eu achei muito interessante a história deles. Eram Morávios pela descendência, pela própria família, o lugar onde eles viviam. Eles receberam de um conde chamado Nikolaus Indersdorf, que ele deu uma fazenda para aquele povo fazer sua colônia, fazer sua cidade, fazer suas moradias ali. E aquele povo, mesmo sendo só parecidos, eles eram da mesma família, mesmo lugar e tal, eles eram cristãos.
Só que cada um deles tinha uma linha teológica, cada um deles entendia uma forma de adorar a Deus. Só que eles eram bem certo que ignorantes, de uma forma de não respeitar a opinião e a ideia da outra pessoa. E ali conta que no domingo mesmo, um exemplo, eles falavam que o domingo era o céu e o inferno no mesmo lugar. Porque de manhã começava cultos e logo depois ali do meio-dia já tinha brigas durante todo lugar. Porque as pessoas iam na porta da igreja de outro irmão para falar que eles estavam pecando, que eles estavam errando, que não era a forma certa. Ali houve muita discórdia, muita briga. Eles levaram esse acontecimento para o próprio líder ali, Nicolau, que chamado ele de anticristo, pelo fato de ele ter juntado aquele povo para se matar. Ele falou o seguinte: vamos se reunir todo o povo, vamos fazer um culto, a gente vai assinar um papel. E quando ele chegou, primeiro a pregação que ele trouxe para todo aquele povo, ele falou sobre unidade. Ele falou sobre Atos 2, que Deus não alcançou uma pessoa em Atos 2, ele reuniu um povo num só lugar para receber a presença de Deus. Ali, quando aquele povo se juntou, eles começaram a entender que é importante eles cultuarem juntos, eles não verem as diferenças, eles não verem um lado físico ou um lado sentimental da coisa, era eles se relacionar como criatura com o Criador. E ali, naquele momento, eles assinaram um papel onde dizia para eles pararem com aquelas brigas e tal. E aí eles fizeram um culto de celebração. Só que eles não sabiam que aquele culto ia derramar uma presença muito forte de Deus. A presença que impactou e mudou a vida daqueles homens. Aqueles homens conta que um relógio de oração, na qual eles começaram a fazer, durou um século, sem parar, um relógio de oração. A história conta que eles se vendiam, eles mesmos por própria escolha, eles se vendiam de escravo para ir em outros lugares ser missionário, para ir em outros lugares pregar para outras pessoas. Eles faziam de escravo para serem vendidos e pregar para os seus próprios senhores. Eles não precisavam daquilo, mas a fome e a vontade de levar a presença de Deus que eles receberam naquele lugar. Tanto que em um navio, a história conta que o navio de missões que eles estavam indo, ele foi encontrado, um homem encontrou ele chamado John Wesley. Aquele homem se confrontou com a história daqueles homens moráveis, porque ele estava morrendo de medo pela primeira viagem missionária no barco, medo de morrer. Ele viu aqueles homens cheios da presença de Deus, sem medo nenhum. E ali ele se confrontou e quis saber mais. Aqueles homens ensinaram que é missão, ensinaram que é a presença de Deus para aquele homem, que levou um grande avivamento para a Inglaterra. Da Inglaterra, um grande avivamento com grandes homens de Deus que aconteceu lá. Surgiu um avivamento em País de Gales, um país pequeno, um país muito pequeno. Um homem que ele pedia com todas as forças a presença de Deus. Só a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. A presença de Deus desceu sobre aquele lugar tão pequeno, que ali pessoas foram encontradas. Ali conta que o País de Gales, um país que naquela época já existia o futebol, que a gente conhece, já tinha liga lá. Quando eles tiveram esse grande avivamento, eles tiveram que cancelar a liga de futebol, porque não havia jogadores, não havia torcedores, estavam todos pela presença de Deus se derramando cada vez mais. Eles ficaram com 60 anos no país sem receber nenhum crime, sem nada, não precisava nem de polícia lá. Em 60 anos não houve nenhum crime naquele país. E ali eles foram encontrados, as pessoas começaram a saber o que está acontecendo, porque normalmente é assim. Tem pessoas que elas querem apenas uma passagem pela presença de Deus. Elas só querem saber o que está acontecendo, para elas poderem só saber de longe, mas elas não buscam a presença de Deus como elas podem ter na vida delas. No País de Gales, nos Estados Unidos, foi um país curioso que buscou saber o que estava acontecendo por ligação, tudo o que estava acontecendo lá, até que houve um grande avivamento chamado Rua Azusa. O avivamento de Pentecoste, onde existia um homem afro-americano que era um lugar que nem era igreja, era um barraco, onde eles faziam culto, um pessoal muito simples e pobre, carente. Só que aquele homem ele tinha uma maneira diferente de cultuar. A história conta que as pessoas chegavam naquele lugar para cultuar e não começava o culto, dava um horário, não começava, e você só via aquele homem com a cabeça baixa e falando uma coisa. Ele só falava: presença de Deus, Espírito Santo, né? E aí, quando aquele homem levantava, tudo acontecia, a presença de Deus derramava sobre aquele lugar. As pessoas impactadas, via milagres, via sinais, maravilhas. A história conta que o vizinho chamava o bombeiro porque sentiu que estava tendo incêndio naquele lugar, mas era a presença de Deus só que estava ali. Da Rua Azusa chegou o movimento Pentecoste aqui no Brasil, onde alcançou a nossa igreja chamada Brasil para Cristo, que 67 anos, desde os 67 anos até hoje, né, tem levado esse nome pentecostal de acordo com esse avivamento que nós vivemos. E hoje, qual tem sido a nossa chama? A gente vê homens aqui na história que lá atrás buscavam para que hoje nós pudéssemos ter a igreja aqui. A gente vê que um tempo atrás, se pegar números
o número de evangélicos dentro do Brasil era minoria, para não falar que não existia quase nada. Existia mais feitiçaria, existia mais macumbaria do que o próprio cristão evangélico. E foi aumentando cada vez mais. Surgiu há um tempo atrás um comunicado de uma revista chamada Veja, que falando que até 2050 a maior parte predominante do Brasil é evangélico. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porém, essa maior parte, ela tem que estar sendo derramada pela presença de Deus. Temos que ser nós derramando a presença, voltando a buscar a presença de Deus com todas as forças. Em 2 Crônicas 16:9 fala o seguinte: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar força a todos que são fiéis a Ele com todo o coração. A história conta aqui sobre Deus olhando o tempo todo para o mundo. O tempo todo Ele está procurando. A Bíblia conta que quando Davi teve a presença de Deus, quando Davi recebeu o comunicado, a história conta que Deus encontrou Davi. Então, se Ele encontrou, Deus estava procurando Davi. Deus estava procurando o homem segundo o seu coração. E Deus está procurando hoje homens e mulheres de Deus. E aonde nós estamos, como que nós estamos, como está o nosso coração. A Bíblia conta aqui que todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Coração simboliza a vida. É vida que fala aqui. Então, quando você é fiel com toda a sua vida, você não se importa com o dia da manhã, não importa com o teu futuro, não importa com o que vai acontecer depois daqui, não. É a presença de Deus que vai fluir na minha vida, e se ela quiser tomar, pode levar tudo. É a minha vida depositada diante do altar. É a minha vida entregue para a vontade de Deus. Aí sim, Ele vem do céu e faz um grande avivamento sobre essa terra. Até eu registrei aqui algo que é interessante sobre Moisés. Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Talvez a gente se sinta assim hoje. E mais certo do que sentir, sem a presença de Deus, nós não somos ninguém, nós não somos nada. Mas com a presença dele, a gente pode ser como Moisés foi, grande líder de Deus, que teve intimidade, teve proximidade, conheceu os planos de Deus, viveu com Deus, houve Deus à frente, teve fé e acreditou, teve Deus como amigo. É isso que nós podemos ser hoje. Trazendo um resumo final dessa palavra, talvez isso aqui, o cifim, se você conseguir marcar, decorar, é a parte mais importante de tudo. E a frase que eu quero deixar: a presença de Deus é a nossa origem e o nosso destino. A gente vê em Efésios capítulo 1, versículo 3, falando o seguinte: agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando a nós todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentamos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. A gente vê Deus tendo um plano desde o início de se relacionar com o homem, depositar os planos dele na vida do homem. A gente vê isso, o próprio escritor do livro de Efésios falando sobre o poder e a vontade, o interesse de Deus se relacionar. A gente sabe que a história conta que quando Adão e Eva pecou, teve o seu erro, a consequência era morrer. Deus deu uma consequência: se comer o fruto, vai morrer. Havia uma dívida de morte, para poder voltar a esse caminho, voltar a esse relacionamento entre pai e filho. E essa dívida foi paga por nosso Cristo Jesus. Morreu na cruz do Calvário para nos trazer o caminho, nos trazer, assim como ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A partir daí ele trouxe uma ponte que nos conecta à presença de Deus. Nos trouxe o privilégio e a porta aberta do céu para nos relacionar com o Pai, o Criador, a criatura. Temos esse relacionamento mediante a Jesus Cristo. Temos essa oportunidade, esse privilégio a partir de hoje de se relacionar com Ele. Busca a presença dEle com todas as suas forças. E Hebreus fala, para finalizar: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da
cortina, isso é por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado de água pura. Aleluia. A história conta que o tabernáculo, para poder entrar no lugar santíssimo, lugar do Santo dos Santos, havia uma bacia que precisava se lavar com água pura. Para entrar até o Santo dos Céus não podia ter sujeira nenhuma na roupa, senão ali mesmo ele estava exterminado. A Bíblia conta que já estamos limpos por água pura. Já temos a consciência limpa, já temos um sacerdote que foi à frente, abriu, rasgou o véu com sua morte para que nós possamos chegar no Santo dos Santos e nos relacionar com o Pai. Não perca tempo, irmão. Não busque nada mais do que a presença dele. Assim como o ar que você respira, a necessidade que você tem de respirar, busque a presença dele incansavelmente todos os dias. Reflita sobre a sua vida hoje. Como você tem estado com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está hoje a sua vida diante do altar? Como está a sua vida hoje em dia com Deus? Você conhece os planos de Deus para a sua vida? Você deixa Deus conhecer os seus planos, os seus sentimentos, as suas dores? Você tem rasgado a tua presença perante a Ele? Busca, se necessário for que seja hoje, que a partir de hoje você entregue a tua vida para Deus, que a partir de hoje você reata um relacionamento, porque Jesus já pagou o preço, a morte já foi cumprida, essa dívida já foi paga. A partir de hoje você tem livre acesso ao lugar do Santo dos Santos e se relacionar com o Criador. Amém?